Hoje eu vou dar uma dica para vocês planejarem as atividades importantes para todo o ano de 2021 e 2022, como casamento, abertura de um novo negócio, planejar um filho e outras coisas mais. Vem ouvir esse vídeo porque quando você escolhe a data certa, tudo flui do jeito que você planejou. Mas quando você escolhe a data errada, Olá, meu nome é Sandra Alvim, eu sou consultora de nutrição holística e astróloga. Hoje eu vou explicar para você como os planetas retrógrados podem interferir nas suas atividades e como se organizar para o ano todo e para o próximo de acordo com esses períodos e as atividades que eles regem. Todos nós sabemos sobre o Mercúrio retrógrado e os problemas causados por ele. A gente já sabe que não deve começar novos negócios, comprar eletrônicos como computador, telefones ou aparelhos eletrodomésticos e que precisamos ficar atentos para não cometermos erros, né? Ainda bem que ele já parou de retrogradar no dia 20. Mas os planetas Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão também retrogradam. Na astrologia, o significado de um planeta retrógrado é muito mais complexo e profundo do que se pensa. Mercúrio retrograda 3 vezes por ano e os outros uma vez por ano. Então vamos começar com a Vênus, que retrograda a cada 18 meses, quando o planeta do amor, da vida social, do dinheiro e do feminino, das artes, dos relacionamentos e da beleza retrograda, nós costumamos refletir mais sobre nossos relacionamentos. Se estamos com alguém, podemos repensar nesse relacionamento, reavaliar. E as nossas insatisfações vêm à tona e ficamos na dúvida se esse amor vale mesmo a pena, se está fazendo bem pra gente, nos fazendo feliz, né? É um período excelente também para você conversar com seu parceiro ou parceira e tentar analisar a relação e o que pode ser mudado ou melhorado. Mas terminar a relação já não é aconselhável. Também não é um bom momento para começar uma relação nova, muito menos se casar, hein? Se você quer marcar seu grande dia, observe os períodos em que a deusa do amor vai retrogradar. Não é bom momento para você fazer um corte de cabelo num estilo assim que você nunca usou antes, tipo cortar uma franja, porque pode você não gostar dos resultados. Nem para fazer uma cirurgia embelezadora ou mesmo qualquer procedimento dermatológico no rosto. As nossas finanças podem ser afetadas também, por isso melhor não fazer nada arriscado nesse período, né? Mas se você terminou uma relação e o final não ficou bem resolvido, pode ser que um dos dois procure o outro para tentar resolver o que ficou pendente e até recomeçar a relação, né? Mas é um excelente momento para procurar os amigos que você não vê há muito tempo, né? Porque a Vênus tem tudo a ver com o social. E esse ano a Vênus vai retrogradar do dia 19 de dezembro ao dia 29 de janeiro de 2022 em Capricórnio e do dia 22 de julho a 3 de setembro de 2023 em Leão. Então essas datas não são aconselháveis para você marcar casamento. E o Marte, ele atua na nossa energia, na nossa agressividade, nos impulsos, determinação e iniciativa. Marte rege o sexo também, e se não fosse por Marte, ninguém conseguiria levantar-se da cama de manhã, né? O Marte retrograda a cada 26 meses, ainda bem, né? Por 2 meses e meio. E quando Marte retrograda, essa energia assertiva, a nossa determinação, o poder de ação, nossa libido, ficam voltados para dentro, né? A gente sente a energia internamente, mas não temos a energia para botar para fora esses sentimentos, né? Temos uma tendência a internalizar nossa raiva.
e causar tensão interna. Por isso, nesse período é bom verbalizar os sentimentos de raiva, principalmente, as frustrações, com diálogos em vez de manifestações agressivas, né? Nesse período não conseguimos entrar em ação ou dar a partida em atividades que exigem muita energia, né? É normal. Mas é um período excelente para criarmos estratégicas antes de entrar em ação em relação a qualquer assunto, rever nossa maneira de lidar com a nossa agressividade. E se normalmente somos do tipo que gosta de procrastinar, que é uma atitude a diversas energias marcianas, é uma hora de ler, aprender ou até obter ajuda de um terapeuta para resolver essa dificuldade. Então precisamos rever nossos instintos sexuais, nossos instintos de sobrevivência e nossa raiva, né? Nesse período. As pessoas ficam com dificuldade de tomar decisões. Então, se você está esperando uma resposta para um trabalho, né? Quando ele está retrogradando, ou qualquer outra coisa, tenha paciência, procure trabalhar em você e nos seus sentimentos internos. O Marte não irá retrogradar esse ano. Uhul! Seu próximo período será 30 de outubro de 2022 a 12 de janeiro de 2023. Portanto, não agende nada importante nesse período. Agora o Júpiter. O Júpiter, Júpiter retrograda, o planeta da sorte, da fortuna, dos processos de aprendizado, filosofia e práticas espirituais, assim também como o planeta das atividades jurídicas e dos exageros, é tempo de mergulhar profundamente e ativar nosso crescimento espiritual. Onde ele toca, ele aumenta. Mas quando retrograda, esse potencial diminui. Os negócios ficam mais devagar, o crescimento em geral também. Não é um bom momento para começar um novo negócio ou fazer algum empreendimento que você tenha que contar com a sorte, né? E também não é um bom momento para mudar para outro país ou para outra cidade, viu? Nem para viajar. Não é um bom momento para viajar quando ele está retrógrado. Evite jogos de aposta e repense nas suas ambições, nos seus sonhos, nos seus projetos. É um bom momento para analisar as motivações de sua alma para alcançar os seus sonhos e metas. E quando ele volta a andar direto, você está apto a usar toda essa energia de sorte, ajudas nas suas atividades e crescer muito. Júpiter retrograda uma vez por ano e nesse ano de 2021 ele vai retrogradar entre os dias 20 de junho e 18 de outubro. E em 2022, de 20 de julho a 23 de novembro. Saturno, quando Saturno retrograda, é bem diferente de outros planetas. Ele retrograda a cada 12 meses, por mais ou menos 4 meses. Quando esse planeta retrograda, ele abre portas para mudanças muito positivas para nós, a nível pessoal. Como ele atua também no comportamento humano, na nossa sociedade, as pessoas ficam mais prospectivas e mais questionadoras em relação aos projetos, a nossa posição no trabalho, como por exemplo, será que eu quero ser dependente de um chefe chato e arrogante, ou eu vou abrir o meu próprio negócio e ter liberdade para projetar minhas ideias de acordo com as minhas escolhas? Nos relacionamentos podemos analisar melhor a nossa relação e querer dar um passo maior, tipo morar juntos ou se casar, né? Bom momento para analisar e observar os seus comportamentos, suas atitudes do passado e tentar mudar o que não gosta em você. É um momento de avaliar nossa realidade, nossos planos e nossa profissão e comportamento diante da nossa sociedade. Se você vem trabalhando, colocando toda a sua energia, se esforçando para fazer o melhor que você pode, Saturno retrógrado pode trazer as recompensas pelo seu esforço. Mas não deixa de ser um período com uma certa limitação também nos negócios. E não é um momento para fazer nada novo ou abrir um negócio novo, e sim reavaliar o velho e fazer as mudanças necessárias.
Saturno vai retrogradar em 2021, entre os dias 23 de maio e 10 de outubro. E em 2022, do dia 4 de junho a 22 de outubro. E Urano é o planeta das grandes mudanças, das atitudes inusitadas e das ideias fora da caixinha. Ele é o inovador, o que desperta em nós a vontade de mudar, de sair da mesmice e arriscar no novo. Quando Urano retrograda, que acontece uma vez por ano, ele nos estimula a trocar o "e se não der certo?" pelo "por que não?" Ele nos dá essa coragem de ousar, de fazer coisas que todo mundo vai achar um absurdo, mas no fundo a gente sabe que vai dar muito certo, né? Ele nos tira da zona de conforto e quando está retrogradando, a casa onde isso está acontecendo, e agora é em Touro, né? Que ele está em Touro, é onde nós vamos ter que fazer mudanças, sair do todo dia, ela faz tudo sempre igual, aquela música do Chico Buarque, e chutar o balde. Se não fosse por Urano, o mundo provavelmente ainda estaria caminhando a passos lentos na Idade da Pedra. Não teríamos esse crescimento no mundo virtual e tudo que é tecnológico. E Steve Jobs não teria tido a ideia de abrir a Apple, né? E então o maluquinho do Urano é sempre necessário para a nossa sociedade evoluir. E quando ele retrograda, precisamos nos perguntar: vou querer ficar nessa zona de conforto para sempre ou vou confiar no universo e saber que o que vem depois é melhor do que já tínhamos? Urano vai retrogradar do dia 19 de agosto de 2021 a 18 de janeiro de 2022 e de 24 de agosto a 22 de janeiro de 2023, 24 de agosto de 2022. O Netuno é o planeta dos sonhos, das fantasias e também da espiritualidade, das artes cênicas, da música e da dança, mas também o planeta das ilusões. E quando ele retrograda, nós precisamos atravessar esse período com muita meditação e muita busca interna de nossos sonhos, mas temos que saber distinguir o sonho que pode ser realizado do sonho que é só uma viagem na maionese, né? Então, o Netuno nos leva a pensar no inimaginável, naquilo que não vemos, mas sabemos que existe. E para lidar com Netuno retrógrado, precisamos repensar em o quanto estamos contribuindo para a melhora da nossa comunidade, qual está sendo a nossa ajuda para melhorar o outro, seja a nível prático ou a nível espiritual. É hora de olhar bem para dentro das nossas dores, nossas mágoas e tentar perdoar aqueles que nos magoaram. E nos perdoar também, sem julgamento, com amor no coração. E Netuno é amor, amor pelo próximo e amor por nós mesmos. As artes relacionadas com Netuno, como falei antes, podem ficar mais em destaque porque vai nos tocar mais profundamente. Podemos assistir um concerto de música e nos emocionarmos com ele. Netuno retrograda uma vez por ano e nesse período as fantasias podem ser destruídas porque vamos estar com uma percepção um pouco mais realista. No ano de 2021, ele vai retrogradar do dia 25 de junho ao dia 1º de dezembro e em 2022, do dia 28 de junho até 3 de dezembro. Plutão, o planeta anão, responsável pelas mudanças drásticas no mundo e nas nossas vidas. Covid-19, por exemplo, o vírus que virou o mundo de cabeça para baixo, matando milhares de pessoas, deixando todo mundo com medo de morrer, que aliás é o tema dele, a morte e o renascimento. Quando ele retrograda, seus efeitos são globais, atinge todos nós, claro, em dimensões diferentes para cada pessoa, mas sendo parte do macro, estamos sofrendo como todos, né? É um sofrimento geral que nós estamos vivenciando. Ele extermina as situações ultrapassadas e obsoletas e precisamos estar prontos sempre para as transformações de Plutão, para que a dor seja mais suportável. Plutão trouxe o vírus, a pandemia, digamos, a morte, mas também pode trazer o renascimento, a cura para outras doenças, a dor
causada por Plutão nunca é em vão e ela pode desencadear uma série de descobertas para doenças até então incuráveis. Nossa busca científica e médica, buscando entender o vírus e como combatê-lo, podem vir muitas descobertas por aí. E quando ele adormece, ou seja, retrograda, as mudanças e transformações acontecem a nível interno, na nossa alma. E como são mudanças sutis, só se você é uma pessoa que medita, que procura conhecer os sinais da sua alma, que tem uma boa intuição para encontrar onde dentro de você, na sua psique, precisa morrer algo para renascer um novo você. Ele vai retrogradar em 2021, do dia 26 de abril a 6 de outubro, e em 2022, do dia 29 de abril a 8 de outubro. Em março de 2023, ele entra em Aquário, e é quando então estaremos em uma posição de controlar o vírus e viver a vida outra vez. Agora, por que eu escolhi esse tema para falar hoje? Bom, quando tem muitos planetas retrogradando, como vai ser na maior parte do ano, a partir de abril, as coisas andam mais devagar. E quando não tem nenhum planeta retrogradando, como vai acontecer agora, do dia 28 de fevereiro até o dia 26 de abril, que não é uma coisa comum, nós estamos num período em que super produtivo, em que tudo vai fluir com muita energia positiva e muita rapidez, porque não haverá nenhum planeta retrógrado. Portanto, é a melhor época do ano para dar partida em qualquer coisa, para abrir um negócio novo, para fazer uma cirurgia, para começar um novo relacionamento, enfim, é uma janela aberta para energias puras e sem nenhuma interferência. Então, gente, aproveita esse período e obrigada por ouvir meu vídeo até aqui. Se inscreva no meu canal para você saber quando tem um novo vídeo, dê um like e mande para os amigos, please. Um beijo grande e até a próxima.